Esse vídeo complementa os vídeos Vestigial 1, Vestigial 2, Vestigial 3. E esses 4 vídeos tratam do assunto interferência intersimbólica e do critério de Nash para interferência intersimbólica nula. Nesse sistema eu tenho um gerador de um sinal MPAM que gera na sua saída pulsos de pequena duração com um número de amplitudes igual ao valor de M. Esses pulsos são demultiplexados. O que significa essa demultiplexação? Que dá para a gente perceber, eu tenho esses pulsos gerados pelo modulador MPAM. O primeiro pulso vem para essa saída, o segundo pulso para essa, o terceiro para essa, o quarto para essa e assim por diante. Então eu tenho nessas saídas os pulsos individuais que foram gerados por esse modulador MPAM. Para que fazer isso? Para que a gente aplique cada um desses pulsos individualmente num sistema composto por um filtro raiz de cosseno elevado, um canal de comunicação e um filtro raiz de cosseno elevado. E para que fazer isso? Para que a gente tenha condições de analisar nas saídas desses filtros de recepção os pulsos P de T de forma isolada, conforme está mostrado nessa figura. Então, o que é esse pulso vermelho aqui? Esse pulso vermelho é a resposta daquele sistema, ou seja, do filtro de transmissão do canal e do filtro de recepção, ao primeiro pulso gerado pelo transmissor PAM. Esse azul é a resposta do segundo banco de filtro de transmissão, canal e filtro de recepção, referente ao segundo pulso gerado pelo sistema MPAM. E assim por diante. Executando várias vezes eu tenho pulsos aleatoriamente gerados no MPAM e obviamente gerados aqui na saída do filtro de recepção. Então esse é um pulso P de T, menos P de T, esse é um pulso P de T, P de T, P de T, menos P de T, P de T e menos P de T. Ok? O que a gente imaginaria encontrar num sistema apenas? Eu não precisaria, obviamente, de todos esses blocos. Bastaria eu ter isso. Sinal MPAM aplicado ao filtro de transmissão, ao canal, ao filtro de recepção. A saída do filtro de recepção seria amostrada e as amostras seriam utilizadas para se tomar a decisão sobre o símbolo transmitido. Ok? Então veja que eu tenho o funcionamento exatamente como mostrado antes, só que aqui eu não consigo identificar quem ou quais são, melhor dizendo, os pulsos P de T em cada um dos instantes de amostragem. Eu consigo ver aqui somente a soma dos P's de T. Okay? Por essa razão é que a gente criou aqui uma série de repetições desses blocos para que a gente analise esses P's de T de maneira isolada. Ok? Vou fechar sem salvar para abrir novamente na configuração original. Ok? Bom, além do modulador PAM, a gente tem um bloco aqui que controla o fator de forma, o fator de Orloff dos filtros de transmissão e recepção. E temos também aqui um bloco que controla a frequência de corte do canal de comunicação. Se a gente olhar aqui um bloco desse de canal, ele é um filtro passa-baixas, cuja resposta ao impulso é essa, cuja magnitude da resposta em frequência é essa. Vou ampliar um pouco. Então dá para ver que a magnitude da resposta em frequência está constante, ou aproximadamente constante, até, sei lá, por volta de 0,75 Hz. E a fase da resposta em frequência está praticamente linear até 1,4 Hz. Ou seja, portanto, até 0,75 Hz aproximadamente, eu teria então um canal
que não produz distorção. Ok? Se a gente observar esse plot, a gente percebe que, de fato, no momento de amostragem do primeiro pulso, que corresponde ao seu pico, os demais pulsos têm valor nulo. No momento de amostragem do segundo pico, os demais têm valor nulo e assim por diante, ou seja, não está havendo interferência intersimbólica. Só é possível verificar isso nesse ponto do sistema porque os pulsos P de T estão plotados de forma isolada, razão para a gente ter aqueles vários filtros de transmissão, canais e filtros de recepção. O que a gente iria ver, na verdade, na saída do filtro de recepção do sistema? A gente iria ver a soma desses pulsos P de T, que é essa forma de onda em azul. E como a gente pode ver aqui a ausência de interferência intersimbólica? Não pela forma de onda em azul, mas sim pelas suas amostras. O que a gente percebe? Que as amostras positivas têm valor mais 1 e as amostras negativas têm valor menos 1, sempre. Ou seja, as amostras positivas são as amostras dos picos dos pulsos mais P de T e as amostras negativas são as amostras dos picos dos pulsos menos P de T. Se elas não têm valor alterado, ou seja, valores diferentes de mais 1 ou menos 1, então eu posso afirmar que não está havendo interferência intersimbólica. Ok? Eu posso simular a ocorrência de interferência intersimbólica reduzindo a frequência de corte do canal. A gente viu que o canal ele tem magnitude da resposta em frequência plana e fase linear até 0,75 Hz. Vamos dar uma olhada no espectro do sinal transmitido tomado aqui na saída do filtro de transmissão. Aqui eu tenho o espectro do sinal transmitido, a densidade espectral de potência. Eu consigo ver que a banda ocupada está por volta de 0,60 e poucos Hz, ou seja, de fato menor do que a largura de faixa do canal, onde a magnitude é plana e a fase é linear. E essa parte do sinal, ela existe, obviamente, ela não é nula, mas por ter uma intensidade muito menor do que a intensidade do sinal nessa faixa de frequências, ela vai ser distorcida pelo canal, mas essa distorção não vai representar absolutamente nada significativo. Ok? Então, vou reduzir a frequência de corte do canal para um valor menor do que aquela banda do canal. Reduzir para 0,5 Hz. Não precisamos nem olhar o resultado, a gente já sabe agora que o sinal transmitido tem uma banda maior do que a faixa plana de magnitude e fase linear do canal. Mas vamos comprovar isso executando o experimento. Dá para perceber nitidamente aqui, por exemplo, no momento de amostragem do pico do primeiro pulso, eu tenho valores não nulos dos demais. No momento de amostragem desse pulso azul, eu tenho valores não nulos dos demais, o que nós sabemos que é a interferência intersimbólica. Olhando naquele outro gráfico, que é aquele que mostra o sinal de saída do filtro de recepção, ou seja, a soma dos pulsos P de T, eu vejo mais uma vez a interferência intersimbólica agora sendo manifestada na variação das amplitudes das amostras. Veja que as amostras positivas não têm mais somente o valor 1 e as negativas também não têm mais o valor somente menos 1. E essas variações de amplitude foram causadas pela interferência intersimbólica, já que no experimento não há ruído. Ok? Se nós olharmos a resposta em frequência do canal agora, dá para ver que de fato ela ficou reduzida em comparação ao caso anterior, o que é a causa de ocorrência da interferência intersimbólica. Ok?
Bom, vamos colocar o canal agora em 0,75 Hz e vamos colocar o fator de forma dos fios de transmissão em 1. Então, o que a gente tem? Vamos ver o espectro do sinal. O espectro do sinal está mostrando que a banda é agora, não precisa nem ler aqui, por volta de 1 Hz. Como é que a gente calcula essa banda? A banda ocupada pelo sinal na saída do filtro de transmissão, ela é, vamos colocar um textozinho aqui, ela é B igual a B mínimo, que multiplica 1 mais alfa. Ok? O que é B mínimo? B mínimo é a largura de faixa mínima teórica, que é igual a metade da taxa de símbolos. Então é R sobre 2, R sobre 2 que multiplica 1 mais alfa. Ok? Essa é a banda ocupada pelo sinal. Bom, qual é a taxa de símbolos? Basta abrir o modulador e ver aqui que os símbolos estão gerados a taxa de 1 símbolo por segundo. Então, R sobre 2 é meio, alfa é 1, portanto, meio vezes 2 dá 1, que é justamente o valor de banda que nós estamos vendo aqui. Ok? Vamos ver qual é o resultado da simulação nesse caso. Vou ampliar aqui um pouco para a gente ter uma visualização melhor. O que a gente percebe aqui? Que, embora a interferência intersimbólica seja pequena, ela existe. Ou seja, no momento de amostragem desse pulso azul, os demais não são exatamente nulos. Então, há alguma interferência intersimbólica. Okay? O que nós podemos fazer para reduzir a interferência intersimbólica sem mexer no canal? Nós podemos reduzir simplesmente o fator de forma do filtro. Porque ao reduzir o fator de forma, nós reduzimos a banda. Então vamos lá. Então veja que a banda agora foi de fato reduzida. Estava em 1 Hz, foi para aproximadamente 0,6. Né? E que valor de 0,6 é esse? R sobre 2, que é meio, que multiplica 1 mais 0,2. Ou seja, 0,5 que multiplica 1,2, que dá justamente 0,6 Hz, que é o valor que nós estamos vendo aqui. Então nós reduzimos a banda e a gente espera que isso agora reduza o nível de interferência intersimbólica. Se a gente ampliar um pouco aqui, dá para perceber que de fato agora a interferência intersimbólica praticamente não existe. Posso ampliar qualquer região aqui, vejam que no momento de amostragem do pulso verde, todos os demais aqui são nulos. Okay? Então, a diminuição do fator de forma pode, em certos casos, reduzir o efeito de interferência intersimbólica. Outro detalhe importante que a gente precisa notar aqui é o seguinte: existe uma forma de mudar os instantes de amostragem aqui. Então, vejam que eu não tenho interferência intersimbólica porque as amostras têm o mesmo valor positivo, mais 1, e o mesmo valor negativo, menos 1. Mas se eu mudar o instante de amostragem, eu tenho um efeito similar ao que eu teria se eu tivesse interferência intersimbólica. Percebam aqui que as amostras agora modificaram o seu valor. Eu não tenho mais somente mais uns e menos uns. Ou seja, o sistema está projetado corretamente, não há interferência intersimbólica produzida pelo filtro de transmissão, pelo filtro de recepção e pelo canal, mas eu estou no receptor amostrando no momento errado, e por isso o efeito é parecido com o efeito de interferência intersimbólica.